Zootecnistas brasileiros estão empenhados em formar uma nova geração de personagens na cadeia da carne. Por isso foi lançado ontem em São Paulo o programa Carne 4.0, voltado principalmente para as novas tendências de mercado. Quem traz os detalhes sobre este assunto é a Sara Kirchhoff, que conversou com uma zootecnista lá em São Paulo. Depois da agricultura 4.0, pecuária 4.0, hoje foi lançado aqui em São Paulo o programa Carne 4.0. Quem é responsável por esse lançamento está aqui comigo é a Andréia Mesquita, que é zootecnista e também fundadora da empresa e, consequentemente, do blog Território da Carne. Primeiramente, seja bem-vinda aqui ao SBA, ao Canal do Boi. Obrigada pelo convite, pelo espaço para a gente falar desse programa que a gente criou com tanto carinho. Vamos começar pelo começo, então. O que significa esse programa e qual que é o foco dele, Andréia? O Carne 4.0 ele nasceu de uma dor nossa, dos fundadores, Danilo e eu, onde toda semana algum profissional, alguma empresa nos pedia indicação. Preciso de um profissional para atuar na cadeia da carne, seja ela na nutrição do bovino, na fazenda, no frigorífico, e infelizmente eu tinha que dizer, não tenho profissional. O programa Carne 4.0, ele veio para atender essa demanda de profissional do mercado, que hoje nós não temos uma ciência da carne envolvida nas formações profissionais, então a gente quer fomentar essa cadeia, ensinar e instruir esse profissional, que vai ser o profissional do futuro da cadeia da carne, e fazer com que ele tenha não só o lado técnico, mas o lado humano. Então, você bem falou, né? A era 4.0, ela vem com uma revolução tecnológica muito grande. E quando a gente fala de tecnologia, a gente tende a esquecer o lado humano. Das pessoas. Exato. E aí a gente começou a entender que a demanda das empresas é cada vez mais ter melhores seres humanos. E, claro, tem que ter capacitação técnica. E hoje, então, vocês entendem que existe essa necessidade aqui no Brasil, então vem justamente tentar atender isso. Mas de que forma que isso é feito na prática? Na prática, a gente vai fazer um programa que são 5 edições dentro de universidades no Brasil, espalhadas em várias regiões do Brasil, onde dentro dessa universidade 30 alunos vão ser pré-selecionados, praticamente um vestibular, onde a gente vai pegar na mão desse aluno e tanto em termos técnicos quanto em termos humanos, de capacitação mesmo do lado pessoal, fazer com que ao longo de 2 anos ele tenha uma formação para quando ele chegar no mercado de trabalho, ele está preparado para enfrentar os desafios de competitividade, de entrega de metas, de relacionamento entre as pessoas. Então esse programa ele vai ser parte presencial, que vai acontecer ali nas estruturas das universidades, e parte dele vai ser online, porque assim a gente acredita que ele é democrático e a gente vai fomentar a cadeia dos próximos anos aí do mercado da carne. Isso tudo, Andréia, também acompanha uma tendência de mercado que a gente vem vendo, que vocês estão super conscientes disso, que a maneira de consumir carne, ela está mudando e está mudando muito, né? A gente teve uma mesa redonda na última semana lá em Ribeirão, e inclusive um dos palestrantes falou que ele chega no restaurante numa semana, a carne está muito boa, às vezes chega na outra semana e a carne não está tão boa. A gente precisa rever onde que estão ficando os furos, vamos dizer assim, na cadeia, para que isso não aconteça, né? Exato. A carne de qualidade, com esse nome, ela está com um aumento de mais ou menos 20% ao ano, sendo que a demanda aumentou 112% nos últimos 5 anos. Então, o consumidor quer sim, o consumidor já entendeu que dá para comer carne melhor, mais macia, mais suculenta, e ele não quer mais voltar atrás. Isso é um caminho sem volta. E a primeira coisa que a gente entende para entregar uma carne de qualidade para um cliente como, por exemplo, um restaurante que quer isso toda semana, você precisa do quê? De previsibilidade. Para você ter previsibilidade, você tem que ter profissionais capacitados para entender do boi, animal, indivíduo, como é que ele vai te entregar a mesma carne que o outro indivíduo entregou um mês antes. Para isso, a gente tem vários processos. Entre esses processos, o confinamento, a nutrição especializada, a genética, o manejo, e isso tudo vai ser feito por quem? Por um ser humano. E é esse ser humano que a gente quer formar. Para manter, né, a qualidade ali, um padrão, né? E para isso vocês também trabalham direto com açougues e casas de carne, né? Com esses profissionais. Exatamente. Dentro do Território da Carne, a gente tem um dos programas que também é online, até para a gente democratizar esse conteúdo, onde a gente ensina esse cara que está no varejo da carne bovina, afinal, ele é a última etapa da cadeia com o consumidor. É onde o consumidor vai confiar toda a sua escolha, muitas vezes dizendo, e aí, que carne eu levo hoje? Então esse é o profissional que a gente entende que também tem que estar muito capacitado, e aí a gente faz com que de diversas maneiras ele consiga entender que o pecuarista lá atrás está há 2 anos e meio fazendo um bom trabalho. Então no Carne 4.0, a ideia é
termos uma visão holística do sistema, como realmente globalizado. A gente tem um país de dimensões continentais que tem particularidades, mas que tem alguns fundamentos da produção do animal que não podem ser ignorados. E mais importante, Sara, é a gente lembrar, desde o produtor de capim até o frigorífico, todos estamos produzindo carne bovina, e a carne bovina é demandada pelo consumidor. Então isso a gente quer apresentar para esse aluno do nosso programa, para ele entender que o que ele está produzindo, no final das contas, tem que ser o que o consumidor quer, e o consumidor quer qualidade. André, só para encerrar, no ano passado, para entender ainda melhor dessa cadeia, você visitou 8 países para ver como é que está a pecuária lá fora e principalmente como que o Brasil é visto lá fora. E ele é visto, como você estava me contando, de uma maneira melhor ainda do que a gente imaginava, né? Eu fiquei surpresa, na verdade eu não comi carne tão boa como eu como no Brasil em nenhum desses 8 países, e foram vários, foram 57 mil quilômetros rodando, falando com chefes de cozinha, com pecuaristas, frigoríficos, e de fato a gente tem uma riqueza extrema aqui dentro. Nós somos detentores de uma terra fértil, nós temos água, nós temos bons profissionais, nós temos bons animais e nós temos sim uma excelente carne. Nós precisamos agora organizar cada vez mais a nossa cadeia e termos profissionais capacitados para ecoar cada vez mais a mensagem de que sim, nós somos um país forte que vai alimentar o mundo cada vez mais. Maravilha, André. Muito obrigada pela sua participação e pelas contribuições aqui conosco, viu? Volte sempre. Obrigada, eu que agradeço.